você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampos. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil podem votar se são a favor do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho sem redução de salário e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com maior taxação para quem ganha acima de R$50.000. Trata-se da votação do Plebiscito Popular 2025, que vai até setembro. A consulta busca pressionar o governo e o Congresso por políticas que beneficiem a classe trabalhadora. O Plebiscito Popular é aberto e qualquer pessoa pode votar online pelo site plebiscitopopular.votabem.com.br ou presencialmente nas urnas espalhadas em sindicatos, praças, igrejas, terminais de transporte, escolas, locais de trabalhos e outros. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade, mas quando viajamos fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a rede Rio Postos conta com o posto Webmax na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra rede Rio Postos de combustíveis, com você aonde você estiver. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos. Um espaço moderno, amplo e confortável. Profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático. E toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados. Na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes. Loja 28 de março, aberta das 7 às 21 horas. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina.
Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 6. Agora sim, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também. Você confere agora as imagens deste programa no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa de hoje, logo mais reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir a Folha FM. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e nós vamos às principais informações desta manhã, começando aqui, né, com o portal folha1.com.br. Tem destaque aqui de cobertura de toda a região. Mas a gente começa com a previsão do tempo. Calorão para hoje. Tem previsão de calor para Campos e para a região norte fluminense nesta quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia traz tempo parcialmente encoberto para Campos. A probabilidade de chuva hoje, rapidamente só conferir aqui o horário dessa precipitação, que deve ser entre 11 e 12 horas, entre 11 e meio-dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com uma probabilidade pequena, mas também hoje tem ventos, o que deve diminuir aí um pouco a sensação térmica na temperatura. Tem alerta de tempestade para as regiões norte e noroeste fluminense. A noroeste já bem castigada aí, né, depois da última terça-feira, né? Muita chuva para a região noroeste inteira, né, muita chuva mesmo. Para hoje, máxima de 27, mínima de 20, agora faz 25 graus aqui no centro da cidade. Com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje nós vamos fazer um painel político, cultural, esportivo aqui da nossa região, do estado e também do Brasil, para a gente falar sobre essa abertura do Festival Doces Palavras FDP e a reinauguração do Palácio da Cultura após 11 anos de espera. A Cultura de Campos ontem festejou, comemorou, né, merecidamente aí a entrega novamente do Palácio da Cultura. O Cláudio Valadares ontem estava lá naquele evento também. Ele falava orgulhosamente que o projeto é dele e que contava ali com, né, o que há de mais moderno para poder não só manter as características originais e tentar atender as demandas atuais. Vamos falar também sobre o julgamento de Castro e Bacelar por CEPERJ, que está no TSE e já com o voto da ministra relatora do caso favorável à cassação, né, do governador Cláudio Castro e também do deputado estadual Rodrigo Bacelar. Vamos falar sobre isso. E ainda no programa hoje,
comentar sobre a mega operação policial do Rio de Janeiro com 121 mortos, repercutindo ainda em todo o país, e as eleições, né? A conexão, a conectividade entre uma e outra para 2026. Por fim, a gente fala do Flamengo e Palmeiras cabeça a cabeça por Brasileirão e por Libertadores. E ontem o Flamengo, quer dizer, jogar fora de casa, a gente vai analisar isso aqui, a gente vai comentar, não é fácil, seja com um time que esteja bem ou não, mas jogar fora de casa é outra situação. E com menos um jogador, o Plata foi expulso novamente, me parece que dessa vez justo, foi mais justo, porém daquela primeira da Libertadores, inclusive está até para ser revertido e ele, né, ser cancelado o cartão vermelho. Parece que não foi tão justo assim, e o Flamengo acabou empatando depois de estar ganhando do São Paulo por 2-1, jogo atípico lá na bucólica Vila Belmiro. Final, o Flamengo empatou em 2-2, agora espera, e é assim, é uma decisão a cada dia, como a gente falava, espera hoje o Palmeiras e Santos. Claro, Flamengo desde pequenininho torcendo para o Santos dar uma sapecada no Palmeiras. E o Santos, que não está lá essas coisas, apesar de Neymar, também não joga hoje, né? Estava machucado, voltou, mas não joga hoje. Precisa vencer esse jogo para não entrar no Z4, lá naqueles 4 que, né, ficam na zona de rebaixamento. Então, seguramente clássico é clássico, vai ser um jogão, apesar do Santos estar todo, né, a própria posição dele na tabela já diz aí como é que está a situação. Vamos entender também esse processo todo aí. Vamos falar também, Aloysio, daqui a pouco daquele episódio lá na CBF, o técnico, ex-técnico de futebol, Leão, quer dizer, ex não, né? É técnico de futebol, Leão, e também aquele outro que fez harmonia facial. Oswaldo Oliveira. Tá parecendo. Bem, enfim. Oswaldo de Oliveira. Beto está me lembrando aqui da situação dos dois que, em pleno palanque ali, em pleno palco, comentaram, meteram, né, o pau aí, né, no técnico estrangeiro comandando a seleção, e o mega campeão Ancelotti ali do lado deles. No mínimo, que é muito mais do que o mínimo, mas no mínimo completamente inoportuno e deselegante. Aloysio, só um instante, deixa eu passar aqui pelo portal folha1.com.br, pessoal que está nos acompanhando, são assuntos aí do momento, são assuntos pertinentes aí à nossa política, à nossa cultura, ao nosso esporte também, e a gente comenta, a gente faz esse debate aqui hoje, nesta manhã. 7h16, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, são 7h16. Após 11 anos, Campos ganha de volta o Palácio da Cultura. Reinauguração nesta quarta-feira. O espaço recebeu aí a 6ª edição do Festival Doces Palavras. Aliás, recebeu, não recebe. Eu que troquei aqui, recebe, porque o festival vai até o próximo domingo, o FDP, o Festival Doces Palavras, com dias de arte, literatura, música e a tradição doceira de Campos. Foragido por matar a ex-companheira em São Francisco, é preso 7 anos depois. Vladimir Garotinho tem contas de 2024 aprovadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade. Uma semana após acidente, vítima apresenta piora. Essa manchete aqui é sobre aquele acidente com a van e o caminhão, onde a senhorinha de 83 anos faleceu, né? E agora uma das vítimas, que segue internada aí no Feira Machado, né? Teve uma recaída, teve uma piora, né? E segue lá em tratamento no hospital.
Lula chama de, entre aspas, matança a ação policial aprovada pela população. A frase é dele, quem chamou de matança foi o Lula. Morre aos 81 anos o advogado e comerciante William Canifes. Ele lutava contra um câncer há 5 anos e o seu sepultamento, né, foi ontem à tarde no Caju. Né, como todos enlutados aqui, transmitimos nossas energias positivas aqui para os familiares nesse momento aí de dor. Ministério Público faz reunião para discutir suspensão de escolas de Campos. Homem é preso após agredir violentamente a própria filha em Campos. A vítima de 14 anos foi agredida com a vara de goiabeira e um cordão. Aqui no portal Folha 1, filme documentário Cinemas, Ruínas e Sucatas terá primeira exibição. Câmara de São João da Barra discute LOA de 2026, que prevê receita de quase R$1 bilhão para o município. E ainda, para fechar, alerta de perigo para a tempestade do Norte Fluminense após temporal em São Fidélis. Temporal também. Só umazinha que está aqui no portal Folha 1. Para fechar, Senado aprovou, que passa pela Câmara, né, o Congresso, depois Senado, ontem, finalmente, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso já em prática para 2026. 7h19. Vamos abrir essa edição de hoje, trazendo aqui o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. E como na pauta, vamos falar do Festival Doces Palavras, que aliás, Aloysio, foi aberto ontem e você, deixa eu só, para não errar de cabeça, a gente pode errar, rapidamente trazer aqui, você foi mediador na mesa O Legado de Letras e Lutas do professor Lenilson Chaves, criador da Bienal do Livro de Campos dos Goitacazes, e no espaço Cabrunco Lenilson Chaves, com os debatedores Ana Costa e Eduardo Peixoto. Aloysio, no seu bom dia, logo após o seu bom dia, a gente abre essa pauta de hoje e eu já te pergunto como é que foi, né, a sua participação ontem, como é que foi essa mesa com esses debatedores e com todos que estavam lá na abertura do Festival Doces Palavras. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, sobretudo, você, ouvinte, e pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesses inícios de jornada, de segunda a sexta, os taxistas, motores de aplicativo, professores. Não chega a ser bem uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão agora deixar os filhos na escola com o rádio do carro sintonizado na 98.3. Nogueira, foi legal ontem lá na reabertura do Palácio, né, na mesa sobre Lenilson, com a professora Ana, com o professor Eduardo. Foi legal, foi assim, eu acho até necessário, né, porque Lenilson Chaves, professor, petista que fundou aqui o PT em Campos nos anos 80, concorreu a deputado pelo partido, concorreu a vereador 2 vezes, e Lenilson, num arranjo de garotinho com o PT, ele tinha na época vice com eleito governador, tendo como vice Benedito da Silva, houve uma composição do PT que se refletiu em termos municipais. Lenilson assumiu em 1999, no governo Reinaldo Viana, a Fundação Cultural Jornalista do Lima, e em 2000 ele inaugura a primeira Bienal do Livro de Campos, né? Sim, e assim, sem dúvida nenhuma, um legado importante, fundamental para a nossa cultura. Agora, como que... você comeu doce ontem?
Ih, rapaz, caiu aqui a nossa conexão. Você que está aí ligado na Folha. Aloysio, desculpa que caiu aqui a nossa conexão. Quando você falava do Lenilson, responsável pela Bienal de Campos, desculpa. Qual a conexão aqui? Minha com você ou nossa com o ouvinte? Caiu total. Agora retornou tudo normal. Não entendi. Também não sei o que aconteceu aqui. Parou tudo aqui no PC, onde gera aqui a nossa conexão, e voltou. Talvez internet, tenha sido internet. Não consigo te explicar aqui rapidamente, não vi o que houve, mas eu acho que foi isso. Parou onde você falava do Lenilson Chaves, responsável por implantar a Bienal do Livro em Campos. Sim, como eu disse, se o FDP é uma consequência da Bienal, né? A Bienal não está dizendo a Bienal, o FDP foi concebido como um festival literário, também gastronômico, cultural, né? Para funcionar nos intervalos da Bienal. Então, como não existiria a FDP sem a Bienal, e não existiria a Bienal sem Lenilson, não é incorreto dizer que Lenilson é o avô do FDP. É o pai da Bienal e avô da FDP. Né? Então foi, sobretudo, a reabertura do Teatro Bolso, do Palácio da Cultura após 11 anos fechado, né? Um espaço fundamental não só para a cultura, como na própria identidade, nessa sensação de pertencimento da cidade. Um equipamento fechado já há 11 anos, que foi reaberto ontem, né? Uma importância muito grande. Eu estive lá na cerimônia de entrega do evento, no evento de entrega, né? Assim, vou registrar alguns momentos que eu vi e pedir você para comentar também, porque assim, você é poeta, você é escritor, você tem uma participação importantíssima nessa luta pela cultura de Campos, e como a gente conversava com aquele painel ontem aqui, com os chamados operários ou fazedores da cultura, fazer cultura no Brasil é sempre um drama, é sempre um sofrimento, né? Você falava sobre a sofreguidão ontem, é sempre essa coisa de luta, e por final dá aquela coisa também de entusiasmo e vitória quando se consegue uma conquista como essa, que é a reinauguração. Primeiro, deixa eu falar, ontem a gente estava questionando aqui que não havia entendido a requalificação, né, que estava no convite, requalificação, e o pessoal anunciando requalificação do Palácio da Cultura. Essa questão da requalificação foi justamente por conta da verba que veio para essa reforma, através dessa ciência e tecnologia também. E aí foi preciso mudar essa terminologia para requalificar o Palácio também, não só como as finalidades que ele já tinha, mas sobretudo com essa questão da ciência e tecnologia, para poder entrar a verba carimbada com esse fim para aquele aparelho ali da prefeitura. O Henrique da Hora, que é o subsecretário de Ciência e Tecnologia, ele fez uma pergunta lá durante a inauguração, a cerimônia, quem ali que estava presente já tinha tido alguma história, alguma passagem, algum momento com o Palácio da Cultura. E foi interessante que praticamente todo mundo que estava ali, todo mundo, e tinha, né, uma quantidade legal de pessoas, levantou a mão dizendo que sim, tinha uma história. Então, o povo campista, a população campista, tem um carinho pelo Palácio da Cultura muito grande. E aí, Aloysio, vem essa questão, como manter o Palácio da Cultura de pé, não só fisicamente, isso é uma questão administrativa da prefeitura, mas com a cultura ativa, permanente, um equipamento sendo utilizado com acesso pela população.
dos elementos que pode trazer aí um movimento muito grande é o que o prefeito Vladimir anunciou também durante a sua fala. A construção, a criação agora lá do chamado cinema popular, principalmente para as crianças, jovens aí da rede pública municipal frequentar esse cinema. Como é que você vê essa estrutura cultural que nós temos para manter esse palácio ativo e permanentemente funcionando com programação atrativa para a população? Bom, Nogueira, isso vai depender muito da Fundação Cultural, né? Jornalista Oswaldo Lima. Hoje está a cargo da Fernanda, né? Que ontem a gente entrevistou aqui. Vai depender muito deles, né? Eu acho que, sobretudo, depois de 11 anos, você tem hoje uma geração que não conhece o Palácio da Cultura. A minha geração, a sua, embora você seja vital, eu acho que para você ver a Câmara, o Palácio da Cultura sempre foi a referência, né? O lugar onde você ia, você podia estudar, fazer trabalho de escola, né? Foi uma cultura daquele prédio ali na Pilinca, né? Que é uma área referência da cidade, que foi sendo implantada no Campista ano a ano. E nos últimos 11 anos, ele ficou fechado. Então, eu acho que o principal desafio está em reintroduzir o Palácio da Cultura na rotina do campista, né? Porque durante 11 anos foi aquele prédio que se passava ali, tem reforma ainda. Né? E tem uma geração que hoje tem 15, 16, 17 anos que nunca entrou no Palácio da Cultura, entendeu? Diferente da nossa, que se criou no Palácio da Cultura, entendeu? Vamos ver. Eu acho que cabe à Fundação Cultural, né? Fazer uma programação que atraia o público de volta. Ontem foi levantado aqui por aqueles convidados, em que a gente conversava sobre o FDP e sobre o Palácio da Cultura, de que, eu não lembro se foi o Vitor Menezes, eu tenho quase certeza que foi o Vitor Menezes que trouxe uma coisa interessante, que o Palácio da Cultura é da cultura e tem que ser totalmente tomado pelos fazedores de cultura. Mas, ao mesmo tempo, foi levantado também naquele programa de ontem, essa coisa que a gente tá puxando aqui, esse gancho que eu abri para poder a gente discutir isso. Assim, como levar, e você lembra bem, como levar essa geração digital para um palácio da cultura físico, que você tem que visitar uma biblioteca, conhecer, entender. E aí vem, então, a necessidade dos fazedores de cultura de fazer a ocupação do Palácio da Cultura, que eu acho justo, eu acho interessante. Mas, por outro lado, vem a demanda de levar esses jovens para lá. Como levar? Aí vem a coisa da tecnologia. E ontem também foi muito dito isso. Cultura com ciência e tecnologia não tem muita distância. Aliás, também estão bem juntas. Será que, por um lado, o desejo dos fazedores de cultura, tomar todo o teatro, tomar uma palavra mais coisa, nesses tempos de ódio aí, né, a pessoa tomar assim, ter o Palácio da Cultura todo só para cultura e não para ciência e tecnologia. É interessante. Agora, por outro lado, a ciência e tecnologia não pode ajudar a levar essa geração para lá, Luiz? Rapaz, essa discussão, na verdade, começou no governo Rafael, né? Que primeiro, o Palácio da Cultura fechado em 2014, ele tem uma abertura, um simulacro de abertura no governo Rafael, mas depois logo esse simulacro é desfeito e ele é fechado de novo e vai ser aberto ontem, né? Então foi o governo Rosinha, Rafael e Vladimir, né? Então, foram 3 gestões que ele ficou fechado. E no governo Rafael, essa história de união com ciência, tecnologia e empreendedorismo
ela surgiu, gerou muito debate desde então. Eu não confesso a você que eu não tenho opinião formada sobre a questão. Agora, dividindo, ou sendo espaço dividido, ou integral da cultura, o desafio está em tentar reocupar, né? Ontem, por exemplo, quando começou lá a cerimônia de abertura lá do FDP, e aí teve a primeira mesa que eu participei, na verdade não tinha muita gente, lógico, eram 16 horas de um dia de semana, era um dia muito quente, ontem abafado, né? Mas quando, naquela entourage que sempre cerca o político, o chefe executivo, né? A partir de chegar do Vladimir que ele encheu, né? Então, eu acho que, com ou sem ciência, tecnologia e empreendedorismo, é um desafio que a cultura vai ter que enfrentar, né? Levar o público de volta para lá. Cara, eu tenho guardo na memória, assim, agitadores culturais, como dois do Roberto, o Góes Cavalcante Capi e o Fernandes, né? Que faziam ali eventos que levavam muito público ali dentro, né? Enfim, eu acho que, lógico que, infelizmente, os dois já não estão mais entre nós, né? Nem o Capi, nem o Antônio Roberto Fernandes, mas tentar seguir esse trabalho, né? Tentar carregar essa bandeira, né? Com a mesma competência. Vamos ver. É cedo ainda, né? Muito cedo. Bom, uma coisa é certa, eu posso até falar, eu vi ontem pessoal lá teve um estúdio também mais profissionalizado para gravação, porque existe um programa chamado Estação Educação, da Secretaria Municipal de Educação, em que os professores gravam videoaulas e tem aí uma repercussão extraordinária nas redes, principalmente no YouTube. Tem vídeo lá com milhares de visualização, muito legal. E assim, de muita qualidade, sabe, Luiz? Muito legal mesmo. E eu vi esse pessoal lá ontem, vi eles conversando, comemorando, festejando o espaço que eles ganharam também, e já com esse estúdio mais profissionalizado, montado inclusive com o pessoal da tecnologia, ou seja, usando uma equipe, né, para ajudar outra, uma equipe da tecnologia para ajudar a equipe do Estação Educação, por exemplo. Então, assim, eu ouvia entre eles, professores, a conversa de que já vão começar a programar as visitas dos seus alunos àquela área do Palácio da Cultura. Por aí já tem uma ideia. Porque, assim, é isso. Você criar esse vínculo é desse jeito, é um apego que você começa, às vezes, numa visita escolar simples, rápida, aquela coisa toda, mas que depois marca a sua vida ou dá início a uma nova fase da vida dessas crianças, enfim. Você comeu doce ontem, na hora que caiu aqui, eu te perguntei, você chegou a comer doce? Eu não tive tempo de comer doce ontem. Você saboreou algum doce lá ontem? Comigo, no chuvisco. Aí, senão eu vou ter que voltar ao festival para poder valer dizer que eu fui ao Festival Doce Palavras, eu tenho que comer um doce. Bom, Luiz, ontem a gente começou a falar aqui, não dava mais tempo. Dois assuntos, pelo menos, e particularmente assim, eu gosto muito, que poucos campistas sabem, de cabeça eu não sei quem é que está ali mais, mas eu sei que Carlos de Lacerda, José do Patrocínio e tem um outro também campista, a esposa do José de Patrocínio, os restos mortais, né? Estão ali no Panteão. Você não acha que aquele Panteão, aquela coisa deveria ser um pouco mais trabalhada? Eu até falei que eu tenho umas ideias meio assim extravagantes, então tem que botar um freio nas ideias.
mas eu conversava com o pessoal da cultura aqui recentemente, falava, gente, aquele Panteão, ele pode ser também iluminado, não tem o Cristo Redentor que tem a iluminação especial em alguns dias especiais? Por exemplo, comemorando a abolição, vamos iluminar o Panteão, para dar uma ideia de que ali nós temos grandes e importantes figuras do cenário político, histórico, de Campos, né, e que dedicaram sua vida pela gente. O que você acha? A questão do Panteão, logicamente que guardar restos de figuras como José Patrocínio, Carlos Lacerda, né, é uma responsabilidade imensa. E eu, particularmente, eu tenho isso como uma coisa meio mórbida, né? Eu acho que é uma coisa da tradição católica, né? Essa coisa de você guardar um pedaço do santo, enfim. Eu confesso que eu acho isso uma coisa meio mórbida. Mas, já que a gente tem essa tradição, herdada da Igreja Católica, né? Eu acho que a gente deve fazer direito, né? Eu acho que a ideia da denominação é boa. Sinceramente, eu não sou a pessoa mais entusiasmada com a ideia de guardar restos mortais de ninguém, não. Assim, se eu olhar por esse lado assim, pode parecer meio que bizarro, né? Me lembra Psicose, o filme. Ele guardava a mãe morta no quarto do Motel Bates, né? O clássico de Hitchcock. Mas, enfim, já que temos essa tradição e estão lá, né, são figuras, assim, sem sombra de dúvida, marcantes de Campos, né, na história, né? Se é para fazer, é para fazer bem. A Avelino falou uma coisa lá ontem, e me parece que oficialmente, eu não sei se historicamente você conhece muita coisa de história, e isso é muito também relativo, né? Cada assunto é pertinente ao momento, pode ser que você conheça, lembre ou não, mas ele levou a pauta ontem lá para que o prefeito criasse um decreto, ou enviasse para a Câmara, um caminho legal aí, eu não sei, mas para denominar realmente de Palácio da Cultura, que oficialmente me parece que não tem nada registrado como Palácio da Cultura. Eu até achei estranho. Ou se tem, você conhece alguma coisa sobre essa questão? Eu sou de 72, o Palácio da Cultura foi inaugurado em 73. A gente é quase contemporâneo. Eu nunca ouvi falar disso, não sei. Não sei se isso também interfere em nada, não. A Ponte Rosinha virou Brizola, ninguém chama de Brizola, chama de Rosinha. Não chama, não. O estádio de Maracanã é Mário Filho. Ninguém chama de Mário Filho, chama de Maracanã. E por aí vai. Ponte Rio-Niterói. Presidente Costa e Silva, não é? Nem sei, né? Presidente Costa e Silva. Aliás, tem uma coisa aqui que a gente fala muito, eu tenho mudado muito isso, a avenida ali, Zé Alves de Azevedo, a gente sempre chama de Beira Valão. Eu parei de chamar de Beira Valão, sei que é muito complicado, mas para convencer as pessoas disso, para a gente valorizar o que é nosso e ter pertencimento, no mínimo a avenida do Canal Campos do Macaé. Acho que a gente começa a mudar por aí. Luiz, para a gente partir para o fechamento dessa questão do Festival Doces Palavras e dessa reinauguração do Palácio da Cultura. Como que você pode avaliar o governo Vladimir Garotinho 1 e Vladimir Garotinho 2 até aqui, entre todas as passagens, inclusive com a tentativa de criar ali, né, no Parque Alberto Sampaio, a Praça da Bíblia, e talvez acabar com o Teatro Capi, aquela coisa toda, aquela polêmica. Entre tudo isso, como é que você consegue avaliar as ações de Vladimir e, claro, evidentemente, depois dessa reabertura do Palácio da Cultura de ontem? Rapaz,
confesso que eu não tinha para fazer essa pergunta, então você me pegou meio de... Não. Meio de... não sei, eu acho que... é muito relativo. O governo Rafael Diniz, uma das coisas ali que começa a sinalizar a decadência de Rosinha, dos garotinhos no poder, foi o movimento Ocupa TB, né? Que ocupou Chato de Bolso e tal, por artistas de campos, né? Também veio muita parte da implantação, veio muita parte da mobilização da categoria, a partir da implantação do curso de arte cênica, de teatro, ali no IFE, né? Eu me lembro que a gente tentou desalojar o pessoal lá, impedir entrada de água, de mantimento com a Mata Municipal, e os vereadores que foram lá para dar uma garantia até institucional à ocupação foram justamente foram justamente Rafael Diniz e Marcão Gomes, da oposição à época, né? O Vladimir assume, ele bota a Cristina Lima, que havia sido já presidente da Fundação Cultural, né? Coloca Fernando Rossi, né, à frente de Chato de Bolso, que é um nome da cultura, né? E assim, o Palácio da Cultura foi fechado, né, nesse governo, né? Então, assim, é complicado. Eu não saberia, sinceramente, você me pegou de meio de calça. Não, sabe por que eu te perguntei? Porque uma vez eu comentei aqui, claro, a gente não combina pergunta, a gente combina a pauta para a gente ter o norte, a nossa conversa, mas as coisas vão surgindo, programa ao vivo. Assim, e você é fazedor de cultura também, então é importante que a gente tente entender esse cenário para, quem sabe, projetar um futuro aí, não sei. Mas uma vez eu comentava aqui, mas é porque, não me lembro qual tema a gente falava, gente, mas cultura não dá voto. E você imediatamente levantou e falou, Nogueira, não dá voto, mas tira. E assim, é de fato isso. Cultura, me parece, não só toda essa dificuldade para se montar essa coisa, de fazer a cultura, de realizar os eventos e de juntar gente, como isso também um outro agregador a esse dificultador aí, é essa questão de popularidade. A população brasileira, me parece que tanto é a nossa dificuldade, a nossa carência, a nossa luta, o nosso corre do dia a dia, que a gente ou reserva pouco tempo para a cultura, ou não tem tempo realmente para a cultura, porque está trabalhando, está correndo atrás, e quando você tem algum tempo, o cansaço muitas das vezes toma conta. Então, assim, eu não sei se isso é desculpa, mas é o que eu estava falando. Cultura pode não dar voto, mas tira. Segue nessa linha, né, Luiz? Creio que sim. Voltando à pergunta anterior, eu não sei avaliar o governo Vladimir na cultura. Não saberia dizer. Eu acho que o governo vem tendo dificuldade na cultura, né? O próprio adiamento do Festival das Palavras indica isso, né? Vamos torcer para que a reabertura da Palácio da Cultura, né, que é uma coisa emblemática, seja aí um movimento para a cultura ter, de fato, papel protagonista aí dentro do governo, dentro da cidade, né? É como você falou, essa frase é minha, né? Eu costumo falar isso, a cultura não dá voto, mas tira, né? Um exemplo prático é o Ocupa TB, que foi ali um dos movimentos que começou a erodir o Rosinha ainda no governo, né? E vai depois levar a eleição de Rafael Diniz, foi um bom termômetro, né? Segue também com aquela... Mas também o movimento Nelson censurado, que Rosinha teria barrado uma peça de Nelson Rodrigues no Teatro de Bolso, bonitinha mais ordinária, porque acho que a peça de Nelson Rodrigues teria muito palavrão, né? Enfim, gerou uma repercussão grande. Mas também as pessoas da cultura em Campos, né, não são muito unidas, né? Essa é uma coisa que também precisa mudar.
é muito farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, isso precisa mudar também. Isso é a discussão que a gente está, desde o Ocupa TV, desde o Nelson Censurado, passando pelo Ocupa TV, eu acho que no Ocupa TV foi que ali em 2016, 2015, 2016, é um movimento, assim, diferente na cidade, né? Você costuma falar que a cultura, né, e tal, ela é o vácuo de uma sociedade no sentido daquele que vaticina, que vê antes, né? E realmente, o Ocupa TV foi, assim, ele foi um termômetro do que viria depois com a vitória de Rafael Diniz em oposição aos garotinhos, ainda no primeiro turno, né? Então vamos esperar. Agora, fundamental estar reaberto para a nossa cultura. Vamos acompanhar no dia a dia, né? Vamos acompanhar de perto como é que vai ser a retomada daquele espaço fundamental, a identidade do campista. A questão da união que você fala aí, de fato, você está no lugar de fala, né? Você, repito, faz cultura, você como disse a Fernanda ontem, é o operário da cultura, é fazedor de cultura, você está no lugar de fala. Eu só comento aqui o que eu consigo entender e ver. Naquele caso da Praça da Bíblia, houve uma união de vocês todos aí, no sentido de não perder aquele espaço ali, e que assim, eu que conheço um pouco de áudio, e procuro estudar e ler, e gosto muito de áudio, e procuro, né, sempre estar atento a essas questões. Aquele anfiteatro ali, teatro aberto, Capi, pelo amor de Deus, é espetacular a acústica daquilo, é fantástico, é impressionante. E se perde um equipamento como esse, que nem está sendo usado, tudo bem, mas está ali, é da cultura, é nossa, é da população. Se perde por qualquer motivo, seja ele, como no caso Praça da Bíblia, era sem dúvida nenhuma uma derrota grande para o setor fazedor de cultura de Campos. Acho que ali houve uma união. Assim, tem alguns momentos de união que eu consigo ver, mas fora isso, me parece que depois é cada um por si e Deus por todos, como você bem falou, Aloysio. Muita gente depende do governo, né? Eu me lembro que o Ocupa TV, ele foi meio que pré-anunciado no Nelson Censurado. E o governo Rosinha cooptou os artistas do Nelson Censurado porque os artistas, boa parte deles, talvez a maioria, depende do poder público depende de um DAS, depende de alguma coisa do poder público para estar existindo, né? Então, enfim, eu acho que foi um passo muito importante ontem, fundamental. Logicamente que você via ali, não sei se você reparou, você foi lá ontem, o espaço já com gente dentro, sendo reocupado, e operaram ainda colocando calha na parte externa, né? Algumas falhas que são normais depois de 11 anos, né? Falta de acesso à água, né? Estava muito quente, ontem foi um dia quente, né? Abafado por conta dessa massa fria, né? Enfim, som duplicado de um espaço para o outro, para de ser naturais, né? Você, depois de um tempo, mesmo assim, uma pessoa que você tem muita intimidade, você fica um tempo sem vê-la, a intimidade ela some um pouco também, né? Ela vai sendo readquirida. Eu acho que isso está muito na relação entre o campista e o Palácio da Cultura, né? Foi uma relação muito íntima durante de 73 a 2014, 27 com 14, 41 anos de muita intimidade, mas que você está aí há 11 anos sem exercer essa intimidade, né? Vai ter dificuldade nesse início para readquirir essa intimidade com esse espaço cultural fundamental ao campista, que é o teatro de bolso, perdão, que é o Palácio da Cultura. Perfeito. Aqui, são 7 horas e 52 minutos.
Vamos virar essa chave para a gente falar sobre outros assuntos aqui já pré-definidos, pautados, como o julgamento de Castro e Bacelar, que pode causar aí uma reviravolta nisso tudo, hein? Vamos lá? 7h53, Aloysio. O que eu estou falando reviravolta, a gente vai explicar e vai detalhar daqui a pouco, é porque se de fato o TSE caçar o Castro e Bacelar, há uma nova eleição para governador e há o pedido de uma recontagem de votos para deputado estadual. Porque aí teria que descontar os votos aí do Bacelar. E eles estariam inelegíveis, né, também conforme o pedido do MPE. São 7h05. E, só para adiantar aqui, para a gente fazer o intervalo, a relatora do caso, do processo, a ministra Isabel Galotti, já votou favorável à cassação e inegibilidade. O ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista do processo para poder entender. Quando pede vista, me perdoe aqui para quem já sabe, só para confirmar para quem não sabe, pede vista, ele vai ter um tempo, um prazo para ler os autos, para interpretar o processo inteiro, para então emitir o seu voto. São 7h54. Próximo bloco a gente fala sobre esse assunto, fala sobre essa ação também, dessa mega operação da polícia no Rio, agora anunciada aí mais 10 como essa, também pelo governador Cláudio Castro, pelo menos, e outros assuntos mais, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem. A gente fecha aqui esse primeiro bloco do Folha no Ar, volta a seguir.